Tiradentes resolveu fazer diferente. Trouxe 2 personagens do cinema brasileiro para o palco da homenagem. De um lado, um prestígio, como a aposta de um futuro promissor a um pernambucano ator da nova geração, Irandir Santos. Aí ele chega um dia em casa: "Painho, maninha, tô com um problema, queria conversar com vocês." "Tudo bem, meu filho, o que foi que aconteceu?" "Só, alguns eventos lá na Universidade Federal, eu participei, não sei se interpretando, não sei se tocando. E uma pessoa de lá, que o senhor é fã dela, até então não tinha me dito quem era, veio a mim, quando eu terminei, e disse: "Você é de onde?" Aí Irandir disse: "Sou de Limoeiro." "Ah, você é de Limoeiro, o que é que você está fazendo aqui na Universidade Federal?" "Estou fazendo psicologia." "Psicologia? Eu acho que você está no barco errado. Psicologia? Rapaz, você está talhado para ser artista. O que é que você está fazendo em psicologia? Você tem que fazer arte cênica aqui na Universidade Federal." Eu disse: "Foi Irandir." "Quem foi esse Antônio Carlos da Nóbrega?" Não sei se vocês já ouviram falar. Multiartista pernambucano, conhecido no Brasil inteiro, talvez no mundo. Então, Irandir, seu pai estava me contando de como que começou essa vontade sua de atuar, de participar no cinema, né? Na televisão também, que você já fez um trabalho. Queria que você me contasse como que começou tudo isso. Essas coisas acontecem, você não tem uma ideia de um pontapé inicial, as coisas vão acontecendo, né? Eu atribuo muito a minha experiência na escola, experiências que vivi de teatro escolar, com professoras que organizavam trabalhos que mexiam com isso, com a adaptação de livro para os palcos. Atribuo isso à minha entrada na Universidade Federal também, onde conheci pessoas do meio, né? Cantores, atores, que indicavam esse caminho também, né? Então, isso foi meio que se estabelecendo a partir das vivências que tive com a própria arte da interpretação. E uma coisa ou outra ali é que foi pontuando, né? Um conjunto de fatores, né, que no final das contas tem pouco tempo de trabalho, né? E que só nesse pouco tempo você já fez aí mais de 15 filmes e vários atores, né, tem vários anos de vida e vários anos de trabalho e ainda não chegaram a isso. Como é que você me explica isso? Pois é, estratégia, pura estratégia minha de aprendizagem. Assim, a minha experiência no teatro foi uma parte significativa da minha vida, né, na arte da interpretação. Me formei em teatro e fiz peças profissionais, foi a minha primeira remuneração, meu primeiro cachê vieram do teatro. De repente entra o cinema na minha vida e me apaixono. E só que a questão, há 4 anos atrás, no meu estado, fazer cinema, aprender a fazer cinema, só fazendo cinema, não tinha ainda cursos superiores ou qualquer outro tipo de curso. Então eu estabeleci para mim que eu queria aprender a fazer cinema. E isso só fazendo cinema. Então eu fui atrás. Histórias que me tocavam, que queria contar junto com aquela equipe, com aquele diretor. E isso tudo foi meio determinante para as escolhas dos projetos, dos quais eu encaro cada um como uma história que eu vivi. E depois do debate não tem como eu não te perguntar desse famoso caderninho, né? Queria que você me contasse essa história desse caderninho aí. Olha que o caderninho está virando, né, uma coisa... Os caderninhos são meus grandes parceiros nesses projetos que vivi, nessas histórias que vivi. Porque eles são os primeiros estudos que faço de cada roteiro, de cada história que recebo. Escrevo e desenho sobre o tema, sobre o personagem. Eles fazem parte também do processo de ensaio, de preparação de cada projeto, ou seja, eu aplico o que foi estudado no processo de preparação e de ensaio e também fazem parte do processo de filmagem. Ou seja, o caderninho está comigo nessas 3 etapas, porque ele, na verdade, ele me ajuda a me dar um norte na trajetória do personagem, né? O cinema é quebrado, o cinema, no sentido da filmagem, a gente pode começar a filmar o fim da história, e depois, enfim. E o caderninho ele me dá exatamente o ponto onde está o meu personagem, que emoção é aquela, ou seja, é um parceiro. Eu costumo dizer que é
Se eu como ator crio a essência do meu personagem, o caderninho ele é a materialização dessa essência. É como se fosse o meu personagem onde eu posso tocá-lo, né? Ali está o meu personagem. E é meu grande companheiro, durante todo o processo e no término também, porque uma vez que guardo o caderninho, acabou aquela história para mim. É um ritual meu, mas que, pelo que eu estou vendo, está começando a ser conhecido, aí as pessoas têm falado disso, mas é algo que eu trago comigo desde da época de teatro. O meu encontro com o Irandir foi maravilhoso, porque eu não o conhecia. Nós passamos por um processo de preparação junto com a Fátima Toledo, lá de São Paulo, e em diversas ocasiões nós fizemos par, porque a Fátima coloca mais ou menos os antagonistas se preparando juntos, ou seja, o meu personagem batia de frente com o dele. Teve uma cena, por exemplo, aquela que eu chego e entro na Assembleia Legislativa dizendo que ele ia abrir a CPI e tal, e que eu enfrento diretamente ele a mim. Quando acabou aquela cena, a gente se abraçou e nós chorávamos os dois copiosamente. Então foi um encontro que nos aproximou bastante. Eu admiro muito o trabalho dele, porque eu acho que ele é ator. E são raros os atores hoje em dia. Tem muita gente que está atuando. É diferente de você ser ator. E talvez por ser tão estudioso, ter esse método do caderninho, ou então por ter feito tantos filmes em tão pouco tempo, veio essa homenagem, né? Eu queria que você me contasse como que você recebeu essa homenagem. Eu confesso que foi um pouco... pouco não, fiquei muito surpreso, porque eu ficava, poxa, mas homenagem, né? Tenho 4 anos de cinema, mas por não conhecer a característica da Mostra de Cinema Tiradentes. Quando eu vim perceber como funciona a Mostra de Cinema Tiradentes, aí eu vim entender melhor essa homenagem. Porque a Mostra de Cinema Tiradentes, ela faz a ponte de ligação entre o que há de contemporâneo no cinema brasileiro e a história do cinema brasileiro. Faz justamente a ponte de ligação entre esses dois polos. E só aqui, né? Não conheço nenhum outro festival que faça isso tão bem feito, enfim, quanto a Mostra de Cinema Tiradentes. Quando eu percebi isso, aí eu vim entender. Mas eu fiquei lisonjeadíssimo, assim, fiquei muito feliz e encaro essa homenagem não só como um carinho mesmo, um gesto de carinho, mas principalmente como um incentivo, um gesto de incentivo, como me dizendo, olha, vai por aí que a coisa está indo bem, enfim. Ele é uma pessoa, não só como ator, mas como uma pessoa de uma gentileza, de uma generosidade, de uma coisa tão boa, se entrega de uma forma que é impressionante, ele é realmente incrível. Muito obrigada e sucesso aí para sua carreira. Eu agradeço de coração, festivo.